Tá gravando, agora eu vou colocar para transmitir lá no treco, no Instagram. Iniciar a transmissão, conectando. Vai pensando. Bom, estou transmitindo no Instagram. Transmitir ao vivo. Transmitindo. Vou aqui fechar a janela. Fecha a janela aqui. E pronto. Agora eu me concentro aqui no Telegram. Vamos lá. Vou abrir minhas notas. Minhas anotações. Aqui está as anotações. Deixar do lado de cá hoje. Não, vou deixar do lado de cá, não. Porque se eu deixo do lado de cá, eu esqueço. Muito bem. Nó. Não sei se é essa frase mesmo. Depois eu pesquiso. Eu tenho uma pergunta para vocês. A pergunta é a seguinte. Eu tenho duas perguntas para vocês. A gente vai conversar, tá? A primeira pergunta é a seguinte. Nesse livro que você leu essa semana, a gente estava falando dos 3 passos da cura psicológica, né? Esqueci de falar, né? Bem-vindos, caros companheiros de viagem. Boa noite, bem-vindos a mais uma rodada do Estudos Eureka. Meu bordão, né? Estou esquecendo aí. Hoje vamos conversar sobre o livro 3 Passos da Cura Psicológica. No livro 3 Passos da Cura Psicológica, os 3 passos são admitir, autoobservação e autoanálise. E terceiro passo, teme, né? Repetir. Então a gente falou principalmente, um dos principais passos, que é o primeiro, né? Se não der o primeiro, nada acontece, é admitir. E a minha pergunta para vocês é o seguinte: qual é a dificuldade de admitir? Gostaria de ouvir a resposta de vocês. Levantem a mão aí, eu solto o microfone e a gente vai conversando. Tá liberado, Rafael. Três anos depois. Seu microfone ainda está. Aí, agora abriu. Boa noite, Ferrari. A dificuldade em admitir é porque a gente quer permanecer no conforto de ser vítima. Boa resposta. Quem mais tem uma resposta? Hum, hum, hum. Aqui, a Dila tem uma resposta. Dila, pode Então, falar. boa noite. Boa noite. Eu vejo que se eu admitir, eu vou ter que fazer mudanças e não vou poder culpar mais ninguém. E aí o negócio vai ficar feio do meu lado, né? Uhum. Beleza, Dila. Valeu pela resposta. Quem mais? Quem mais tem uma resposta? Aqui nessa pergunta, eu estou falando em admitir genericamente. Por exemplo, alguém fala assim para você, né?
sei lá, quem foi que deixou a panela aberta? Ou deixou a toalha na cama? Foi você, mas tem uma dificuldade em admitir, né? Ou então você fala, ah, eu vou na festa. Você sabe que a pessoa não vai, né? Aí você fala, você vai mesmo? Aí a pessoa, eu vou. Não, fala que você não vai, eu sei que você não vai. Não, eu vou. Então, eu estou falando no geral. A gente tem dificuldade em admitir sempre. Por quê? Qual é a dificuldade? Alguém? A gente tem que saber, gente, porque se a gente está aqui, como a gente leu no livro, é importante a gente admitir, e não tem cura se a gente não admitir, a gente precisa entender qual é a dificuldade de admitir, né? Senão, como é que a gente vai praticar admitir se a gente não entende por que, que a gente não faz isso? O que bloqueia? Bora lá. Ou vocês não sabem responder, ou não tem ninguém me ouvindo. A Dila vai falar de novo. Pode falar, Dila. Seria por causa da vergonha que a gente vai sentir se admitir a falha? Beleza. Valeu, Dila. Grato pela resposta. Alguém mais? Procurando um treco aqui. Achei. Ah, Ilan. Pode falar, Eliana. Tem que apertar mais uma vez aí, Eliana, Aí, ó. para. Tá ouvindo agora, né? Boa noite. Porque eu sou altruísta e aí fica difícil admitir, é mais fácil colocar a culpa nos outros. Tem a ver. Valeu. Alguém mais? Então tá. Vocês foram diretamente no altruísmo. Eu vou fazer a mesma pergunta um pouco diferente. Vou acrescentar um treco nela. Porque a primeira pergunta que eu fiz aí, que eu fiz foi a seguinte: qual é a dificuldade de admitir, certo? E não falei admitir o quê? Porque toda vez que você admite alguma coisa. Você pode admitir que você está bravo, né? Você está bravo? Não, não estou bravo. Não estou. Está pegando fogo, né? Você está bravo? Não estou bravo, não estou bravo. Você não quer admitir que você está bravo. Você pode não admitir que foi você que botou a toalha em cima da mesa, da cama, molhada em cima da cama. Você pode admitir que você vai na festa ou não vai na festa. É um pernilongo aqui que está me procurando. Você pode admitir um monte de coisa. Não, você pode não admitir um monte de coisa. Ou admitir, né? Quando você não admite, você está negando. Então, qual é a dificuldade de admitir? Eu não falei admitir o quê? Agora eu vou perguntar especificamente. Qual é a dificuldade de admitir o altruísmo? Agora é específico. Qual é a dificuldade de admitir o altruísmo? Quem sabe responder? Rafael. Está liberado, Rafael.
Tem que clicar aí mais uma vez, Rafaela. Arará. É isso aí, meu cara. A internet da Rafaela sempre foi assim. Ferrari, a dificuldade em admitir o altruísmo é levar a chinelada de pau. Havaiana de pau. Ou é, havaiana de pau. Tá certo. Deixa aberto o microfone, eu só falo. Tá certo. Então você fecha e abre. Quem mais tem uma resposta para essa pergunta? Qual é a dificuldade de admitir o altruísmo? Ninguém tem. Muito bem. Cara, a Vivi falou aqui na lousa, acho que a dificuldade está em justamente compreender o funcionamento do meu altruísmo. E a Sandra falou, a Beleza. admissão traz para nós a responsabilidade 100%. Eis a dificuldade. Muito bem. Acho que eu vou deixar você fazendo esse serviço aí, que ajuda muito. Se eu ficar olhando lá e aqui, eu não consigo. Beleza. Então vamos lá. Eu vou contar uma história para vocês de um filme. Se vocês já assistiram esse filme, e depois a gente volta para essas perguntas, para vocês entenderem a dificuldade. O filme vai ajudar a gente a entender qual é a dificuldade de admitir. Esse filme é um filme muito famoso. Eu já indiquei ele aqui na oficina, em algum momento vocês assistiram. Ele tem várias formas de ser analisado. Então, às vezes eu indico ele para uma coisa, para outra coisa. Ele, às vezes até uso ele na parte existencial, às vezes na parte psicológica. Hoje a gente vai usar ele na parte da autoanálise. A gente vai usar ele para falar de autoanálise, que tem a ver com psicologia, né? Esse filme se chama Ilha do Medo. Se vocês já assistiram esse filme, Ilha do Medo, vocês vão relembrar a história junto comigo aqui, conforme for contando. Se vocês não assistiram, deve ser facinho de encontrar no streaming, vocês recomendo assistir. Como ele já foi filme do Cinema, se você for no canal da Oficina e for na lupinha ali, né, na busca, na lupinha, e fizer uma busca e procurar a Ilha do Medo, vai aparecer o arquivo do filme lá no Telegram. Aí no seu Telegram. Também é uma maneira de você assistir o filme. Então é isso. Vou contar a história para vocês, para a gente então aproveitar pedagogicamente esse filme para entender a questão de admitir. Eu vou contar o filme na ordem como ele acontece. Então, no começo vocês vão... O filme não vai ficar muito claro, aí depois ele vai esclarecendo. O próprio filme é assim, ele é um filme meio de mistério. Você começa a assistir e você não entende muito bem o que está acontecendo. Aí, de repente, tem um plot twist. Então, para quem vai me ouvir agora, sabe que eu vou dar 100% de spam. Spam? Não, spam não. Spoiler. Spoiler total aqui, vou contar o filme inteiro. Mas o filme é assim, ele vai contando uma história que você não vai entendendo, de repente ele tem um plot twist e você entende. Fala, então era isso. Pois bem, o que acontece nesse filme? Começa com dois homens numa barca. É uma espécie de balsa. E eles estão chegando numa ilha. Aí a balsa vai se aproximando dessa ilha, eles vão conversando e tal. Essas duas pessoas. Se eu lembro o nome, não sei se eu vou lembrar o nome de todos. Se não me engano, o personagem principal é Ted. Então tá o Ted, que é o
um ator famoso, aquele que fez o Titanic, né? Eles vão chegando assim nessa ilha. Quando eles chegam na ilha, você percebe que a ilha, na verdade, não é bem uma ilha, porque tem cadeado, portão de ferro, está trancado um portão. Parece eles são revistados na entrada, não pode entrar armado. Parece mais um presídio. E nessa barca, quando eles estão chegando, eles vão conversando e aí você começa a perceber pela conversa deles que eles são 2 policiais ou 2 detetives, alguma coisa assim. Aí chegam esses 2, o Ted e o amigo dele, o companheiro dele, né, o companheiro de trabalho, esses 2 detetives. Eles chegam na ilha, aí não pode entrar armado, tal, eles abrem o portão, eles entram. Aí você começa a perceber que é um hospital psiquiátrico para prisioneiros de alta periculosidade. Parece um presídio, mas é um hospital psiquiátrico. Tipo uma oficina. Você entra pensando que é uma coisa, quando você vê, você está lá na sala 8. Nossa, eu pensei que era uma coisa que está mais para um hospício. Parece. Então, eles entram assim, aí você vai percebendo que é um hospital psiquiátrico. Aí, os 2 detetives, vou chamar eles de detetives, ou policiais, eles vão conversar com o chefe do hospital psiquiátrico. E aí eles vão lá e começam a conversar, e eles falam que eles estão procurando um prisioneiro tal, tal nome, não sei se é Leites, um negócio assim. Eles estão procurando aquele prisioneiro que sumiu, será? Eles vieram fazer investigação, cadê ele? Será que ele está? Não sei o quê. Aí talvez eu erre um pouco a história, mas o chefe do hospital apoia ele totalmente. Ele fala, tudo bem, vocês podem investigar à vontade, andem aí à vontade, façam a investigação de vocês. E no que eu puder colaborar, no que eu puder ajudar com a investigação de vocês, eu vou ajudar. Eu não estou passando, eu resolvi contar o filme em vez de passar pedaços aqui, porque senão o YouTube ia bloquear, com certeza, né? O filme é famoso. Então estou contando a história. Aí eles começam a investigação. Aí eles vão, conversam com uma pessoa, aquela coisa de policial, de detetive, né? Conversa com uma pessoa, faz pergunta, talvez resposta, inquirimento, né? Inquisição, cadê, tá fulano, o que aconteceu com o tal, me conta a história. Aí eles vão com um, vão com outro e tal, aí vai aparecendo uns mistérios aqui, eles vão descobrindo umas coisas, aí eles vão somando A com B, aí começa a entender não sei o quê, aí vai investiga um prisioneiro, investiga outro que está numa cela lá. Enfim, eles começam a fazer a investigação, procurando esse tal desse prisioneiro desaparecido, não sei o quê. Aí o filme quase todo é esse processo dos 2 policiais investigando para ver que é o paradeiro desse cara desconhecido, para ver o que tinha acontecido. E vai acontecendo umas coisas estranhas e tal. E agora já vou pular, tem um monte de coisa, deixa eu ver se tem alguma coisa importante. Eles vão descobrindo umas coisas muito intrigantes e que deixa eles, assim, vai abalando o que eles acreditam que teria acontecido e tal, a ideia vai mudando a crença deles e tal. Aí, esse Ted, que é o principal investigador, eu acho que é Ted o nome dele, tem uma hora, aí já quase no fim do filme, que ele entende que para ele descobrir o que ele realmente quer, para ficar tudo esclarecido,
ele tem que ir até um farol. Porque, como eu falei, esse hospital psiquiátrico fica numa ilha. Aí tem uma ilha aqui e tem uma travessiazinha assim, uma outra formação rochosa aqui, que faz parte da ilha, e tem um farol. E todas as pistas levam ele a acreditar que, chegando lá no farol, ele vai descobrir a verdade, o que aconteceu de fato. Aí começa uma confusão lá no hospício. Lá. Ele aproveita a confusão e vai lá para o farol. Aí ele sobe a escadinha do farol. Quando ele chega lá em cima, no farol, está o companheiro dele, o companheiro detetive dele. Ele foi lá sozinho, né? Quando ele chega lá, está o companheiro detetive dele, né? O segundo policial, e o chefe do hospício. Tá os dois lá. Aí ele acha estranho, né? Ele acha que os dois estão armando para ele alguma coisa. Aí o chefe do hospício começa a jogar na cara dele um monte de coisa. E vai mostrando um monte de coisas que ele descobriu e mostrando como aquelas coisas que ele descobriu apontam, na verdade, para ele mesmo. E que aquele prisioneiro que ele estava procurando, que ele julgava ser desaparecido, porque ele descobriu que no hospital tinham, tipo assim, 99 pacientes, estava faltando o 100º. O 100º era ele mesmo. Ele era o 100º. Não é esse número exato, mas alguma coisa assim. Por isso estava faltando, porque ele estava contando todo mundo, mas não estava contando ele. É muito louco esse filme, é genial. Aí ele vai mostrando para ele que toda aquela investigação que ele estava fazendo, do cara que tinha incendiado, tinha a ver com ele. Era a história dele, e não de um suposto paciente que estava lá, que tinha desaparecido ou sumido. E aí ele mostra que todos os personagens que ele inventava eram esqueci o nome. É quando você pega as letras, embaralha e fazem nomes diferentes com as mesmas letras. Acrenômeno, sei lá como é que chama isso. Esqueci. Então o nome dele era as mesmas letras trocadas assim. Aí ele vai começando a se dar conta que os caras, ele, né, não é, não, lembra inclusive aquela cena do Neo na Matrix, quando o Neo tá lá dentro do computador e o Morpheus fala assim, o Neo pergunta, quer dizer, o Morpheus vai explicando para ele e o Neo pergunta, quer dizer que a gente está dentro de um computador? O Neo pergunta. Aí o Morpheus fala, é tão difícil de acreditar, seu cabelo mudou, não sei o que lá, vai dando provas para ele de que ele está dentro de um computador. Aí o Neo não acredita, ele fala, não, vomita assim, né? Muito parecido. Aí eles vão mostrando para ele a vida dele, que aquilo que ele estava investigando, que ele achava que era outro, é ele mesmo, é a própria vida dele e tal. E que ele estava em negação. E aí ele descobre que ele era um hospital. Essa parte é muito louca. Ele descobre que ele era um paciente desse hospital psiquiátrico, que era tipo um caso perdido, né? Era um caso perdido. Como ele não conseguia se recuperar, o pessoal lá do hospital, que era a linha dura, tinha uma linha que era uma linha mais psicológica, que era desse chefe do hospital psiquiátrico. E tinha uma outra linha, que eram os gerenciadores ou coordenadores do hospital, que já que não era tão
pela psicologia. Eles já queriam dar choque nos pacientes e tal, tratar de uma forma mais bruta, mais antiga também e tal. E esse chefe, ele pediu uma chance a mais para ele. Falou assim, ó, deixa eu dar uma chance a mais, eu vou tentar mais uma vez curar ele de uma maneira psicológica. Se não der certo, aí vocês dão o choque nele que vocês estão querendo. Mas deixa eu fazer do meu jeito uma vez, antes. Aí o pessoal lá concordou, falou, tá, pode fazer do seu jeito, se não der certo, aí a gente vai eletrocutar, dar choque nele. Aí o jeito dele foi assim, aquele cara que parecia que era o detetive, colega dele, parceiro, na verdade era o terapeuta dele, era o psicólogo que atendia ele, conhecia todo o caso dele, todo dia ele ia lá e atendia o caso dele. E aí eles combinaram, esse terapeuta dele e o chefe do hospital, que o terapeuta ia fingir que era um detetive, parceiro dele, do Ted, e eles iam fazer todo o percurso de procurar ele mesmo, que era o tal do Leitz lá, para, no confrontamento dos fatos, ele admitir que ele estava doente, porque ele não admitia, ele negava a doença dele. Ele dizia que ele era um detetive, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, e não assumia. Ele criou um personagem fictício na cabeça dele e vivia essa história para negar a realidade dele. Então vivia em autonegação total. Aí o doutor do hospital psiquiátrico, o chefe, teve essa ideia. Vamos montar um cenário fictício, imaginário aqui. Vamos fazer ele viver a alucinação dele. Vamos dar trela. Vamos permitir que ele viva a alucinação dele até as últimas. Para que ele, vendo a alucinação dele, ele perceba, ele mesmo se dê conta que é uma alucinação, que é ele delirando num processo de autonegação. E aí ele consiga admitir. E foi realmente isso que aconteceu. O filme todo, aí você entende que o filme todo foi o chefe do hospital colocando em ação o plano dele de dar uma última chance para o cara. Última chance do cara se curar. Aí o cara vive toda a alucinação dele de ser um policial e ele, quando ele chega no farol, é um momento crucial, onde o dono, o chefe do hospital, joga todas as provas na cara dele, joga o óbvio, esfrega o óbvio na cara dele. Ó, aqui, ó, você não é, esse que você está procurando é você não é policial, você inventou essa história toda, na verdade você é tal e tal, e tem a história dele, que é uma história dolorosa, que ele não quer lembrar, ele quer esquecer, quer da morte dos filhos e da esposa. E aí que vocês assistindo o filme, vocês vão ver com detalhe isso aí. Aí ele, não é verdade, não é verdade, não é verdade, não é verdade. Pá, aí ele tem um treco também, tem um piripaque lá. Aí corta, né, coisa do filme também, né? Ele corta para criar um drama, aí você fica, e aí, será que o cara acordou, não acordou, se deu conta, né? Saiu do delírio, admitiu? Aí corta, aí aparece ele numa cama assim, né? Recebendo cuidados, que ele teve um choque, né? Aí chega o companheiro dele, o outro detetive, só que ele chega como se fosse, ele chega
como ele é, que ele é, na verdade, terapeuta dele. E vai conversar com o cara para ver se ele ainda está no delírio. Aí ele fala, aí ele percebe, ele começa a falar, sim, eu lembro, eu sei de tudo. Eu não sou um detetive. Eu sou tal, 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 minha esposa, aconteceu isso, meus filhos isso e tal e tal. Ele admite tudo, admite tudo. Ele admite tudo. Aí os caras ficam contentes, né? Porque eles se deram todo o trabalho de orquestrar tudo como um cenário terapêutico para ele conseguir a cura. E deu certo. Aí eles ficaram contentes. Aí passa um tempo, um pouquinho ele já saiu lá do lugar que ele estava, da cama. E aí tem o finalzinho do filme, que é uma pérola. É assim, sabe quando você está ouvindo uma orquestra, tipo Beethoven, que a música inteira é sensacional, mas o final é aquelas últimas notas que tem um fechamento perfeito. É assim. Aí na última cena do filme tá o Ted sentado ali na escada do hospital, onde tem um lugar bonito, assim, arborizado, gramado e tal. E sentado do lado dele, tá o terapeuta dele, que estava fingindo que era detetive, amigo dele, desde o começo. Ali na frente, aí tem um corredor assim, ali na frente do corredor tá o chefe do hospital, mais um pouco da turma da diretoria ali, para ver se ele realmente está bem. Se ele tiver, beleza, né? Ele vai terminar o tratamento psicológico, talvez até saia dali. Se ele não tiver, a turma, a linha dura, vai pegar ele e vai levar para o choque. Aí estão sentados ali, conversando uma coisa, e de repente o Ted fala assim para o terapeuta, chamando ele com o nome de detetive. Em vez de chamar ele com o nome de terapeuta, chama ele com o nome de detetive. Ele fala... Aí ele olha para o cara e fala assim... Na hora que ele chama ele com o nome do personagem, o terapeuta já sabe, né? Voltou para o delírio. E aí ele fala a seguinte frase, está escrito aqui porque eu não esqueci. Ele diz assim, ele faz uma pergunta para o terapeuta dele. Ele diz assim, o que seria pior? Ou o que seria melhor? Sei lá. Não sei se ele pergunta se é pior ou melhor, mas a pergunta é, viver como monstro ou morrer como um homem bom? Não, o cara foi na veia demais, né? O que seria pior? Viver como um monstro ou morrer como um homem bom? Essa pergunta explica qual é a dificuldade de admitir. Porque se ele admitir que ele é quem ele é, de verdade, um cara que tinha uma esposa e uns filhos, e ele fez tal coisa, e a esposa se matou e matou os filhos também, ele vai ter que viver como um monstro. Ele vai ter que viver como... Ele é um monstro. Um monstro, entre aspas. Ele vai ter que assumir que é isso que ele fez, né? Essas merdas todas, essas cagadas todas. Ele é um monstro. E quem olhar para ele vai ver um monstro. É o cara ali que matou os filhos, matou a esposa. Agora, se ele fingir que ele é o detetive,
ele vai morrer. Mas ele vai morrer como um homem bom. Sensacional, né? O que você prefere? Viver como um monstro? Ou fingir que você é um homem bom? Essa que é a pergunta. Por que que a gente tem dificuldade de admitir? Porque a gente quer fingir que a gente é um homem bom. Essa é a resposta. Porque quando você admite, o que está acontecendo? O que acaba? Tem uma coisa que existe antes de você admitir, e claro que você admite, ela acaba. Que coisa é essa que acaba quando você admite? Alguém sabe me responder? Pode falar, Dila. Acaba a ilusão. Boa. Tem mais gente para responder aqui. Pode falar, Luciana. A acusação. Também, né? Pode falar, Jaciane. Acaba o altruísmo? Tá. Não, não é bem isso. Tem a ver, mas não é bem isso. Valeu. É bom ouvir vocês falando, porque eu fico sabendo se vocês estão, como é que vocês estão na percepção da coisa. Na hora que você admite uma coisa, o que acaba é a mentira. É isso que acaba. Acaba a mentira. Na hora que o cara ele estava mentindo, essa história do Ted de que ele era um detetive, não sei o que lá, e parará. A Dila falou ilusão, né? Tem a ver com ilusão, mas é uma mentira. Na hora que você admite, acaba a mentira. Não, não sou um detetive. Você tá com raiva, você fala, não, não tô com raiva, você está morrendo de raiva. Mas você não admite. Não, eu não tô com raiva. Na hora que você fala, porra, tô com raiva, tô puto da vida. O que acabou? A mentira. Porque a raiva estava lá e continua, porque é o que estava, o fato continua. O fato continua sendo o fato que era. O que acaba quando você admite é a mentira. Você está, sei lá, a pessoa fala assim, você está apaixonado por uma pessoa, você fala, a pessoa pergunta, você me ama? Você fala, não, não te amo. Se você gosta da pessoa, você gosta. Aí você tem, tá, verdade, eu gosto de você. Acabou o quê? A mentira. Essa é a dificuldade de admitir. A gente quer manter a mentira. Se vocês quiserem, vocês podem trocar a palavra mentira por hipocrisia. Isso que é a hipocrisia. Viver na mentira. Nós somos hipócritas, a gente quer manter a hipocrisia. Vocês assistiram aquele filme que está lá, que eu postei outro dia? O Primeiro Mentiroso? Mostra uma sociedade onde as pessoas não são hipócritas. Elas não são, elas falam exatamente o que elas pensam e sentem. Elas não ficam escondendo o que elas sentem. A mulher fala, a menina. Tem umas cenas fantásticas naquele filme. A menina chega ali no restaurante, vai atender e fala assim: eu me sinto menosprezada por você, você é muito bonita. Eu me sinto rebaixada. É o que ela está sentindo. Ela não precisou fingir. Eu estou me sentindo rebaixada. Menos, eu esqueci a palavra, desprezada, sei lá o quê. Enfim, a mulher era bonita, ela era feia. O cara chega para
marcou um encontro com a moça, né, essa moça bonita, ele é meio gordinho, aí fala, ele chega assim, ela olha para ele, é você? Nossa, você é feio, né? Fala a cara dele, ela não precisa fingir. Ela acha ele feio. Criança direto faz isso, né? Destrói os adultos. Aí ela sobe e fala assim, vou ali terminar de tomar banho, de me arrumar, talvez eu me masturbe mais umas 2 vezes, eu volto. Não precisa fingir. Ela falou a verdade. Era isso que ela ia fazer mesmo. Aquele filme mostra um mundo onde a hipocrisia não existe. É um mundo sem hipocrisia. A gente assiste aquele filme, a gente fica espantado. Né? O cara liga por serviço e fala, eu não vou trabalhar hoje. Eu falei, por quê? Você está doente? Não, não quero. Esse emprego é chato, não quero ir hoje. Não aguento mais trabalhar aí. Admitiu o que ele está sentindo. Né? Ele sente entediado com o emprego, acha chato, não gosta, admitindo o que pensa e sente. A dificuldade de admitir é inversamente proporcional à necessidade de manter a mentira. É isso. Quando você tem dificuldade de admitir alguma coisa, é porque você quer, com todas as suas forças, manter uma mentira. Se você não quiser manter, você admite. Qual o problema? É fato. Tá com raiva? Tô. Você não gosta do meu cabelo? Não, acho ridículo. Mas por que você não vai falar que o cabelo do outro é ridículo? Por que você vai optar pela mentira? Você quer ficar bem na fita, né? Porque você falar para o outro que o cabelo dele... você acha o cabelo dele ridículo, o outro não vai gostar de você. Então você quer manter o afeto do outro. Jogo do controle. Aí, para jogar o jogo do controle, você vai fingir, mentir, viver em autonegação. É isso. É isso para tudo. Para tudo. Você prefere morrer existencialmente para não viver como um monstro. Ser autoísta é ser um monstro. Por quê? Porque você vai ser verdadeiro. E se você for verdadeiro aos olhos dos outros, você é um monstro. Você é um monstro. E aí você vai perder o controle sobre os outros. Controle da sua imagem sobre os outros. Você mente para sustentar uma imagem de homem bom. Você vive na hipocrisia para sustentar uma imagem de homem bom. E você não vai admitir isso nunca, porque você não quer perder essa imagem de homem bom. Imagem de homem bom é santinho, legal, amiguinho, fofinho, sei lá o que a sua bolha impõe para você ser amado, você vai fazer. Mesmo que se implique você viver em autonegação. Se na sua bolha você tiver que colocar um silicone, 30 litros de silicone em cada 6, você vai colocar. Para quê? Para mentir. Para viver como um homem bom, um homem com 30 litros de silicone no peito. Para que aí você seja amado. Isso na sua família. E aí, o que você tem que fazer para que a sua família, sua mãe ache que você seja um filho bom, uma filha boa,
né? Troca homem bom por filho, filha, ou vice-versa, né? Você, para o seu filho achar que você é uma mãe boa, um pai bom, o que você tem que fazer? Qual é a mentira que você tem que sustentar? Qual é a máscara de hipocrisia que você tem que colocar? Porque você vai ter que colocar. Porque, na realidade, você é um monstro. Não é? Na realidade, você é um monstro. Você caga, né? Você erra, você gosta de coisas que o outro não gosta, você não concorda com tudo, você quer fazer o que você quer, não o que o outro quer. Se você viver assim, quem é você? Você é um monstro. Você não pode ser um monstro. Você tem que viver como um homem bom. Aparentar que você é um homem bom. Então você tem que viver na hipocrisia. E viver na hipocrisia significa que você jamais vai admitir a verdade. Jamais. Jamais vai admitir a sua verdade. Você jamais vai deixar a sua verdade vir à tona, aflorar. Porque senão você vai ser um monstro. É por isso que o grupo dos veteranos dos oficineiros se chama traidores. O grupo de veteranos dos oficineiros se chama traidores. Por quê? Porque nós, oficineiros, que somos veteranos, nos comprometemos com a prática da traição. O que é a prática da traição? Trair a mentira. Trair a hipocrisia. Trair o altruísmo. Trair a uniformidade. Trair a dependência. Trair, trair e trair. Nós, veteranos oficineiros do grupo dos traidores, temos um compromisso em ser monstros. Aliás, pode ser esse o novo nome do grupo. Monstros. Nós praticamos ser monstros. É interessante que me faz lembrar que conforme as pessoas vão conhecendo a oficina, elas falam muitas vezes isso. Ferrari, você cria monstros. Você está criando monstros. Por exemplo, acontece às vezes de uma mãe, um pai, participar da oficina e perceber que é benéfico, né? Vai despertando a consciência, vai entendendo sobre o altruísmo e tal. Um minutinho que o carro está chegando. E o portão abre e fecha, faz um barulho. Aí me desconcentra. Aí põe o filho em contato com o material da oficina, o filho vai entendendo também, às vezes o filho entende mais rápido que o pai e a mãe, vai entender de altruísmo, né? Vai percebendo quando o pai e a mãe é altruísta, que é quase todo dia, né? E aí o filho começa a apontar o dedo para o pai, ó, você está sendo altruísta, que nem você estuda, ó, você estuda que você está sendo altruísta e tal. Aí os pais falam, porra, Ferrari, criei um monstro. E aqui também, né? Às vezes vocês começam assim, o aluno, né? Começa assim todo tímido e tal, depois passa um tempo, já parte para cima de mim e fala, ó, Ferrari, é o seguinte, isso, não concordo com você e tal. E agora você que aguente, porque você criou um monstro. É isso. Eu fico contente, né? Não quero ninguém vivendo na hipocrisia. Não me ajuda em nada,
não ajuda o mundo, não ajuda em mim, não ajuda em nada, não ajuda nada no mundo, não ajuda na sociedade e não ajuda a própria pessoa. Eu não quero ninguém vivendo na hipocrisia. Pode vir autoísta para cima de mim, é isso que eu quero. Eu quero monstros. Mas é isso, você tem que decidir. Se você quer viver bem, você precisa se curar. Eu vou fazer a matemática para você, é bem simples. É bem simples, 1 mais 1 igual a 2. Se você quer viver bem, você tem que se curar, porque você está doente. Para você que se curar, você tem que admitir. Se você não admitir, como é que você vai curar uma doença que você não admite? Então, você tem que abandonar a mentira. Imediatamente. Imediatamente. Se você quer viver bem, faça um compromisso com a verdade. Nunca mais cultive a mentira. Compromisso com a verdade é compromisso com admitir os fatos. Você admitir quem você é, o que você está sentindo, o que você pensa. Ah, mas o que eu penso pode não ser lindo e maravilhoso. Pode não ser lindo e maravilhoso, mas é o que você pensa. Ah, mas o que eu estou sentindo é bonito, eu estou sentindo inveja. Mas é o que você está sentindo. E outra, se você não admitir a inveja, você nunca vai descobrir que, na verdade, a inveja é a admiração. Só isso. A inveja vem como um material de autoconhecimento. Você já está no livro. Acho que vocês já estudaram isso umas 2 vezes. Ah, mas eu estou sentindo raiva. Beleza, raiva tem uma coisa para te contar. Não é pecado sentir raiva. Ah, mas eu estou sentindo ciúme. Ciúme tem uma coisa para te contar. Se você não investigar o ciúme, você nunca vai sair do ciúme. Nunca vai entender qual a mensagem que tem para te dar. Ah, eu estou sentindo vingança, é feio. Se você não aceitar a vingança, como é que você vai conseguir se libertar da vingança? Tudo você tem que admitir para começar a investigação. Senão, você nunca vai começar a investigação. E você precisa admitir que você vive altruísta, que você vive jogando o jogo do controle. Quando você está jogando o jogo do controle, se você não admitir que você está jogando o jogo do controle, como é que você vai sair do jogo do controle? E você joga o jogo do controle de infinitas maneiras. E você precisa ver elas acontecendo e admitir que está acontecendo. Ó, eu jogando o jogo do controle aqui. Ó, eu subornando meu filho. Ó, eu subornando meu marido. Ó, eu fazendo barganha. Ó, eu tendo esperança. Ó, eu me fazendo de vítima. Não adianta você fingir que é altruísta. Ninguém vai chegar a viver altruísta fingindo que é altruísta. Não é assim. Se você fingir que você está sendo altruísta, você está sendo altruísta. Porque você está fazendo isso para jogar o jogo do controle, para impressionar alguém, para sei lá o quê. Né? Fingir que é um homem bom. Fingir que é altruísta não é altruísmo, é hipocrisia, é altruísmo. Tem um livro da oficina que chama Maia Sangue. É um livro extra. Não é um livro que a gente estuda no ciclo de estudos. E foi um livro que, se eu não me engano, eu escrevi ano passado. Essa palavra Maia Sangue, que eu saiba, não existe. Eu que inventei. Mais uma aí. Esse livro, esse é o título do livro. Nesse livro eu conto a história da criação da oficina. A história da criação da oficina, Maia Sangue. Por que o livro tem esse título, Maia Sangue? Porque o fundamento da oficina, no que diz respeito à terapia, ao processo de cura psicológica,
é o Maya Sang. E o que é o Maya Sang? É o oposto do Sati Sang. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês. Tá lá no livro, detalhadamente contada essa história, porque é uma história. Eu vou contando os fatos mesmo, todos os acontecimentos que teve até a criação da oficina, até um determinado ponto lá da criação da oficina. O que acontecia na época que eu comecei com o autoconhecimento, é que as pessoas que faziam explicações de autoconhecimento eram espiritualistas. Nossa, tem um negócio gigante aqui. Sai para fora, criatura. Espera aí. É um besorrinho. Besorrinho não tem problema, não. As pessoas, parecia que era uma abelha daquelas que picava o doído. As pessoas que trabalhavam, né, vou usar o termo mais apropriado, tinha os gurus espiritualistas, que explicavam sobre iluminação, despertar da consciência. Esses gurus espiritualistas que tinham na época que eu comecei com o autoconhecimento, que ainda tem, eles eram de linhas indianas. Gurus indianos, alguns, eu não sei falar o nome daqueles gurus indianos, porque vocês sabem qual é, aqueles que ficam lá só de sunga, né? Tal, sentado assim em posição de meditação e tal. Ou os outros mais pops, que nem o Osho, e por aí. Mas, enfim, esses gurus, quando eles iam explicar as coisas, eles chamavam os encontros que eles faziam de satsang. Satsang. E eles usavam um monte de terminologia hindu. E eu detesto estrangeirismo, não só estrangeirismo indiano, eu detesto estrangeirismo de todo tipo. Vocês sabem que eu já fui professor de inglês, né? Eu fui porque era necessário em um determinado momento e tal, questão econômica e financeira, mas mesmo assim eu não gosto do estrangeirismo americano, não gosto de estrangeirismo de nenhum lugar, estrangeirismo francês, e não gosto desse estrangeirismo hindu também, que os caras falam umas palavras hindu e por ser hindu ou tá usando uma roupa alaranjada, parece que faz alguma diferença, né? Que tá, sei lá. Enfim, não gosto. Mas o encontro deles era satsang. O que significa satsang? Encontro, sat é verdade, sangue é encontro ou grupo, sei lá, tem a ver também. Então, satsang, encontro com a verdade. E aí os caras sentavam lá, bonitão, naquela pose de guru, e faziam o satsang, encontro com a verdade, que era eles, né? Eles eram a verdade, os caras, todo mundo sentava lá para ouvir a verdade. Fazia o satsang. Aí quando eu entendi isso, lembrei de uma coisa que eu tinha esquecido. Eu estava começando com o meu trabalho de autoconhecimento. E aí, e o YouTube estava começando, o YouTube estava no comecinho. E aí eu ia botar uns vídeos no YouTube falando das coisas que eu estava aprendendo, descobrindo, né, sobre meditação, enfim, basicamente autoconhecimento existencial. E aí, o nome desses encontros, eu comecei a fazer encontros também, o nome desses encontros e o nome dos vídeos que eu botava no YouTube, o YouTube fazia 1 ano que o YouTube tinha começado. Era Sati Silva.
para sacanear com os caras, porque tinha Sati Sangue, né? Aí o nome dos encontros que eu fazia era Sati Silva, e o slogan era assim, conversa de Silva para Silva. Eu estava querendo desmontar, né, a horizontalidade e botar na vertical, né? Conversa de Silva para Silva, encontro entre os Silvas, Sati Silva. Eu sentava assim, a gente sentava em roda, todo mundo ia conversando, cada um contribuía com o que tinha, Sati Silva. Nessa época, o povo me chamava, você que é a Sati Silva e tal. Ficou isso. Aí, e a pedagogia que eu aplicava no Sati Silva era o Maia Sangue, que era o oposto do Sati Sangue. O que significa Maia? Maia significa mentira. Ilusão, falsidade. Todo mundo, tá no mundo, no hinduísmo é assim, está no mundo de Maia, está em Maia, tá iludido, está na mentira, está no equívoco, você está em Maia. Eles usam muito essa palavra lá na bolha espiritualista hindu. Aí eu falei assim, é? Satsang? Nada disso. Satsang não resolve, não. O que resolve é Maya Sangue. Encontro com a mentira. Se você quer se curar, esqueça o Satsang. Você está aqui na oficina já faz 1 ano. Quando que a oficina foi Satsang? Foi Maya Sangue desde o primeiro dia. A oficina passou 1 ano inteiro esfregando a mentira na sua cara. Por que a oficina esfrega a mentira na sua cara? A própria oficina explica numa frase que tem lá, um banner que tem aí no site. Ela diz assim, ó, para encontrar a verdade, está buscador busca a verdade, né? Para encontrar a verdade, admita a mentira. Simples assim. Você está com raiva. Aí você finge que você não está com raiva. Aí você aplica o Maia Sangue. Para encontrar a verdade, admite a mentira. Eu estou com raiva. Essa é a verdade. Você está com raiva. Você não gosta de fulano. Aí você está fingindo que você gosta de fulano. Aí você fica vivendo mal. Porque você está no Sati Sangue. Você está encontrando a verdade, que é falsa. Mas não é assim que funciona. Você tem que admitir a mentira. Para encontrar a verdade, admita a mentira. Você não gosta de fulano. Qual é a verdade? Você não gosta de fulano. Está jogando o jogo do controle. Você está vivendo mal. Mas você quer fingir que não está jogando o jogo do controle e que não está vivendo mal. Você vai continuar vivendo mal. E aí você aplica o Maia Sangue. Para encontrar a verdade, admita a mentira. Eu estou jogando o jogo do controle. Mas que merda, por isso que eu estou vivendo mal. Você solta a merda e começa a viver bem. Se você quiser viver bem, viva praticando Maia Sangue. Esqueça a verdade. A verdade não precisa ser admitida, ela é o que é. O que você precisa admitir é a mentira que você está usando para esconder a verdade. Quando eu estou ajudando alguém num processo terapêutico, eu fico vendo a força, porque você precisa fazer um esforço tão grande para esconder a verdade. E assim, aos olhos dos outros é tão visível que você está na hipocrisia, que você está fingindo, e as pessoas ficam lá rindo da sua cara, né, velho? Quando estou analisando as pessoas, eu fico assim, tá, até quando que essa pessoa está
Até quanto de dor essa pessoa está disposta a chegar e sentir para sair, para admitir essa mentira que ela está se esforçando tanto para sustentar. Não, quando vou indo para a conclusão aqui. Inclusive porque tem jogo do Brasil hoje, eu quero assistir, admito. Mas não se preocupem com isso. Se a gente tiver que ficar aqui, eu fico também. Estou de boa. Conforme eu fui criando a oficina, eu fui entendendo todas essas coisas. Tudo que eu expliquei aqui, eu fui entendendo e conforme fui entendendo, fui explicando para os alunos, para as pessoas que estavam interessadas em ouvir, depois virou escola, depois virou aluno e tal. E eu sabia que tinha uma parte do trabalho que era a parte terapêutica, né? Porque a gente estuda aqui na oficina o autoconhecimento existencial, a oficina explica para vocês. Claro, está na mão de cada um comprovar tudo que está explicado ali. Às vezes fica só na explicação, mas está explicado ali no curso, no ciclo de estudos, aqui, né? Depois, o autoconhecimento psicológico. Vou resumir. Basicamente, entendimento do Quatrix. Aí tá, a gente estuda aqui. Aí depois, a convivência. Basicamente, o entendimento das relações, né? O jogo do controle. O estudo da convivência é basicamente isso. Mas tem um quarto autoconhecimento, que é o pessoal. E esse a oficina não explica. Por que ela não explica? Porque é pessoal. Como é que a oficina vai falar se você está com raiva ou não? Só você tem como saber se você está com raiva ou não. Às vezes dá uma puta bandeira, né? Dá para perceber facinho que você está com raiva e está fingindo que não, mas é um processo seu, pessoal. As suas mentalidades é sua. Você tem que entrar nas suas mentalidades e ver o que está acontecendo ali. Os seus valores, suas crenças, tudo é seu. E é fundamental o autoconhecimento pessoal. Essa semana, acho que foi hoje. Hoje, como está terminando a rodada do ciclo de práticas da oficina, chegou ao fim, de 84, eu pedi para quem participou dar um testemunho, e um participante falou, não foi o primeiro que falou, disse algo assim, né? O ciclo de estudos é muito legal. É muito legal o ciclo de estudos, mas o que mudou a minha vida foi participar da fase de práticas. Por quê? Porque ali a pessoa fez autoanálise. Passou um ano fazendo autoanálise. E produziu autoconhecimento pessoal. Então, você pode fazer o ciclo de estudos 1000 vezes. Se você não produz autoconhecimento pessoal, você vai continuar vivendo mal. Mas o ciclo de estudos ajuda muito. Ajuda muito. Muito mesmo. Concordo com você. Agora, nada ajuda tanto quanto você produzir autoconhecimento pessoal, porque é ali que está a trava que está atrapalhando no seu caso. Agora, como que você vai começar a fazer autoanálise se você não consegue nem admitir? Se todos os seus esforços é para sustentar a hipocrisia e a mentira, uma autoimagem falsa, para fulano, para assim, porque essa autoimagem você tenta sustentar para você também, mas é porque
tem fulano, no ciclano, não sei o quê, no serviço, tem que sustentar aqui, lá no clube esse aqui, aí lá na igreja esse aqui. Uma imagem falsa para sustentar em cada ambiente. Por isso que os oficineiros, quando entram nos grupos, eles se sentem, uma das coisas que eles se sentem bem é porque eles não precisam ficar fingindo no grupo. Todo mundo, depois quem é calouro vai ver depois, né? Todo mundo conhece as entranhas um do outro, porque a prática é em grupo, né? Então eles não precisam ficar fingindo. Ainda assim, finge. Mas já é bem menos. E quando você vai no terapeuta também, chega uma hora, você vai. Demora, no começo que você vai no terapeuta, no psicólogo, né, você fica fingindo, você fica tentando sustentar a imagem, a falsidade, a hipocrisia e tal. Aí você fala, porra, o que eu estou fazendo aqui? Se eu venho aqui e fico contando um monte de lorota. Aí você vai baixando, você vai pegando confiança nele, começa a contar a verdade, a vida como ela é. Você o seu terapeuta. Você conta um pouquinho, você vê que ninguém morre, o cara não morre, na verdade o cara já sabia que tinha, estava esperando você despertar para perceber que você estava tentando citar uma coisa que não estava te ajudando, e aí chega uma hora que você sente a vontade, você pode ser verdadeiro lá. E aí você vai, um dos motivos você vai é ir por isso. Você tem que fingir em tudo quanto é lugar. Lá, não. Lá você pode ser o monstro. Porque não é? Porque o que você tem que contar para o seu terapeuta é o seu lado monstro. Outro dia, eu estava assistindo um filme que tinha uma cena na terapia que a mulher já chegou assim, ó, é o seguinte, eu não gosto de ser mãe. Já vou falar isso logo de cara, porque em algum momento vai escapar. Não é? Por que ela ia ficar sustentando aquele no tempo todo para não parecer um monstro? Eu não gosto de ser mãe, eu não queria ter esses filhos, eles são um pé no saco. Ah, é um monstro. Você falar isso para suas amigas, você é um monstro. Mas na terapia você fala. Por quê? Porque é a verdade. Você não precisa ficar fingindo. Processo terapêutico é Maya-Sang. Não é Satsang. Satsang lá, talvez o Satsang funcione para despertar existencial e talvez até funcione, né, para o psicológico, não sei, para o existencial funciona. Agora, com certeza, eu te garanto, Satsang não funciona para autoconhecimento pessoal. Não funciona. Além do que, como é que um outro vai te entregar a verdade sobre você? Autoconhecimento pessoal é a prática do Maya Sang. Encontro com a mentira. O primeiro livro que eu escrevi de autoconhecimento se chamava A Verdade sobre a Mentira. Tinha um cara com nariz de Pinóquio, assim. Esse é o nome do livro. A Verdade sobre a Mentira. Foi o primeiro livro. Talvez foi o segundo, mas foi o primeiro ou o segundo. A Verdade sobre a Mentira. Deve ter uns trechos dele espalhados aí pelos livros da oficina, com certeza. Por quê? Porque é isso, Maya Sang. Aí, eu sabia que era fundamental o processo terapêutico no trabalho da oficina. Só que quando eu ia fazer o processo terapêutico com as pessoas, elas mentiam. Elas não admitiam. Elas ficavam só ali, sustentando a pose. Não tem nada mais chato do que um espiritualista sustentando pose de iluminado. Ai, meu saco! Ai, saco! Não engana ninguém, ainda fica ali insistindo, né? Aí a pessoa ficava ali, quando eu
quando eu estava pensando nessa coisa de terapia, estava muito envolvido com pessoas espiritualistas. Aí ficava lá, né, sustentando pose de iluminado, pose de que não é comigo, pose de que é culpa do ego, aí põe a culpa no ego e não sei o quê, enfim, vivendo em autonegação. Não admitia. Quem for para a fase de prática, eu acho que tem lá umas perguntas na fase de prática, pergunta qual é do que você se arrepende. Aí os iluminados, quando chega nessa pergunta, falam, não me arrependo de nada, tudo valeu a pena. Claro que tudo que você fez serviu de aprendizagem, mas você se arrepende, caralho. Para que fingir que não se arrepende? Que não tem remorso das coisas? Não te ajuda em nada, não te faz bem. Você vai ficar lá na segunda montanha sofrendo pra caralho. É burrice. Enfim, o que eu percebi foi que as pessoas não têm coragem de admitir. Não consegue. Não consegue. Se o seu terapeuta estiver ouvindo você falar uma coisa, que ele sabe que você não está admitindo, que você está sustentando uma mentira, ele vai apontar. O que você vai fazer? Você vai se transvergir, você vai sair pela culatra, você vai negar, você vai dar uma desculpa, essa palavra que eu estava tentando lembrar. Você não vai admitir. Isso acontecia muito. Eu falava, porra, se a pessoa não admitir, ela não começa o processo terapêutico. Como é que resolve esse problema? Essa era a minha pergunta. Como é que resolve esse problema? Eu preciso fazer a pessoa admitir. Não por meu gosto, para elas conseguir se curar. Fazia parte do meu trabalho levar a pessoa a conseguir admitir, admitir a mentira, parar de sustentar a mentira, para poder enxergar a verdade e começar o processo de cura. Mas não era impossível, porque a pessoa não admitia. Por mais que eu apontasse, que eu dissesse, que eu cercasse, ela não admitia. Falei, pai, como é que eu resolvo esse problema? Será que não tem solução? As pessoas estão condenadas a viver em autonegação? Aí pensei. Aí um dia eu tive um eureka, né? Eu falei assim, a pessoa tem que dar um checkmate nela mesma, né? Porque se uma pessoa externa dá um checkmate, se uma pessoa externa vem e esfrega a mentira na sua cara, ou o seu altruísmo na sua cara, ou sei lá, o que você está fazendo, está tentando fingir que não está acontecendo, você foge, você escapa. Então eu precisava de um jeito que a pessoa não escapasse. Aí eu falei, eu preciso de um jeito que a própria pessoa esfregue o óbvio na cara dela. Que ela fala, puta, não tenho como fugir agora. Eu mesmo me dei um checkmate. E aí foi assim que eu inventei a ferramenta pedagógica da oficina que se chama egofonia. Na egofonia tem um mecanismo, para quem conhece sabe por quê. Para quem não conhece, eu vou falar, não vai fazer muito sentido, mas tem um processo na egofonia que se chama inversão. Você se divide em dois para fazer egofonia, e aí você conversa com dois aspectos de você mesmo. Aí você pega e mete o pau em um aspecto. Aí depois que você faz, você inverte. Aí aquele lado que você meteu o pau, senta o dedo. Senta o dedo em você. Ah, você está falando isso? É como se fosse primeiro o santinho reclama do capeta, é mais ou menos isso. O santinho reclama do capeta. Aí a hora que o santinho acaba de reclamar do capeta, aí inverte. Aí o capeta vem e mete o dedo no santinho. Você está se colocando de santo? Mas isso. E isso. E eu não faço nada. A egofonia ela acontece sozinha. Você faz sozinho. Eu só ensino as pessoas a fazer egofonia.
Mas é um processo que você faz sozinho, é você que você entra no banheiro e faz. Você se põe de um lado e se põe do outro. É claro que na hora que você se põe do outro, que chega a hora de você botar o dedo, o que você faz? Não faz. Você não faz, você foge, porque você não quer admitir. Mas é por sua conta, eu já te expliquei. E quando eu estou aplicando a egofonia, dá para ver isso. Aí eu aplico a egofonia para as pessoas aprenderem a fazer, não para fazer. Porque cada um tem que assumir a responsa de se curar. Até quando você vai ficar precisando de terapeuta te falando o que você tem que fazer na vida? E gastando o puta dinheiro. E outros, ele nem dinheiro tem para ir no terapeuta na maioria das vezes. Antes tivesse, né, a porra do dinheiro. Enfim, essa é a egofonia. Então, para terminar, eu quero contar um negócio para vocês aqui, que eu vou encerrar. Já falei bastante. E eu acho que já deu para passar o meu ponto. Vocês, calouros, estão terminando o ciclo de estudos Eureka, que, na verdade, nada mais é do que uma preparação para você poder praticar autoconhecimento pessoal. Porque sem o ciclo de estudos, você não conseguiria fazer autoanálise. Você poderia até fazer, mas não ia surtir efeito. Você ia ficar ali, né, falando e não ia tirar proveito nenhum do que você está falando. E se vocês, como eu já falei para vocês, a oficina oferece, faz parte do trabalho, é importante que tenha essa parte de aprender a fazer autoanálise. Então, a oficina oferece gratuitamente os grupos de práticas, para você colocar em prática uma prática que é similar à egofonia, porque as pessoas têm certa dificuldade de fazer esse processo da inversão na egofonia. Então, eu criei uma prática que é similar, que chama Diário da Consciência, que é um passo a passo bem simples, não tem como errar, e aí você vai praticando, você vai produzindo autoconhecimento pessoal e vai te ajudando bastante. Então, vocês podem entrar nos grupos de prática, se vocês quiserem. Esses grupos se chamam Eurecários. Só que eles não começaram com esse nome. Quem é mais antigo da oficina, bem mais antigo, vai lembrar. Porque antes de chamar Eurecário, esse grupo de práticas teve um outro nome. Ele começou com outro nome. E não fui eu acho que não fui eu que inventei esse outro nome. Um certo grupo de veteranos entendeu que era fundamental fazer prática, e eles, de forma autônoma e espontânea, se juntaram e formaram um grupo de práticas. Lá atrás. Eles se juntaram e eles deram um nome para esse grupo de práticas. E o nome desse grupo de práticas era Confessionário. E eu gostei bastante. Eu falava muito disso, que a gente tinha que fazer confissão. Admitir fazer confissão, né? Você vai lá. Então, confessionário. E eu falava uma coisa que, na época, que eles não gostavam muito, que era uma metáfora assim, que a gente tem que botar a bunda na janela. Que é assim, né? Você tem que falar a verdade. Claro que você fala a verdade, é que nem você está botando a bunda na janela e o outro pode passar a mão na sua bunda e tal. Então, eles se juntaram com o propósito de fazer esse grupo onde eles iam botar a bunda na janela, que eles iam ser... não haveria hipocrisia nesse grupo. Eles iam ser totalmente sinceros com o que eles pensam e sentem. Eles iam falar com sinceridade absoluta dos sentimentos, dos pensamentos deles, para eles poderem tomar consciência e poder ir analisando e fazendo autoanálise e saindo, se curando, saindo do mal viver. E eles criaram esse grupo, Confessionário. E daí eu peguei o nome e falei assim, legal. Aí eu
falei, eu vou continuar com isso aí, vou aumentar para os calouros, enfim, o negócio foi andando. Só que em vez de chamar confessionário, para não ficar com as caras religiosas, eu dei o nome de eurecário, que tem a ver com confessionário. Eurecário, confessionário. É isso, os eurecários são confessionários, onde as pessoas são praticantes da sinceridade e da autoanálise, em grupo. E uma outra palavra que eu queria comentar com vocês, eu estudando o tema, eu me dei conta, eu nunca tinha me dado conta, tem a ver com a palavra, quando você está fazendo autoanálise, está vendo as coisas que você fez, mas não queria ter feito, e você está sentindo remorso e se arrependendo, a prática do arrependimento, eu falei na aula passada, é a prática da penitência, não é? A prática do arrependimento é a prática da penitência. E eu nunca tinha pensado nisso, que o sistema prisional, como que se chama o sistema prisional que tem na sociedade? Se chama penitenciária, não é? Penitenciária. É o lugar onde você vai para pagar o seu erro, para pagar a sua penitência. E quando a gente está praticando a confissão, né, o admitir, e fazendo autoanálise, a gente está praticando o arrependimento. Então, a gente está fazendo uma penitência. E a nossa vida é como se fosse uma penitenciária, porque as situações vão se repetindo para que a gente pratique a penitência através daquela experiência. O problema é que a gente não faz isso. Então a gente fica para sempre preso na penitenciária. Nunca sai. A gente está preso. A gente está preso na lição que a gente não quer aprender. E a gente está preso na lição que a gente não quer aprender, na penitenciária. Por quê? Por cultivar a mentira, a hipocrisia, a não admitir as coisas. Então, percebe? Tudo começa por admitir. Você pode saber tudo de autoanálise. O que adianta se você não admite? Então é isso, gente. O que eu tinha para falar é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, fica à vontade para fazer agora. Vocês vão... Esse foi o penúltimo livro e vocês vão para o último semana que vem. Último livro. Próxima terça-feira acaba o ciclo de estudos e aí vocês vão decidir se vocês querem ou não ir para a aula de práticas. Alguma pergunta, alguma coisa que vocês querem conversar? Eu tenho uma dúvida, Fernando. Pode falar. Vamos supor assim que, por exemplo, a gente saiba mais ou menos o que a gente admitiu. A gente já decidiu vencer o altruísmo e a gente já admitiu o cerne ali do altruísmo. E aí a gente, por exemplo, se não for uma questão tão basilar como essa, pontual, vamos supor que a gente não está dando a nossa semente, que eu não estou dando a minha semente. E aí, e qual é a minha semente, né? Se eu nunca parei para me conhecer, se eu não me conhecia, se agora que eu estou me conhecendo. Aí tem um processo, né? Tem que respeitar o processo, tem que traçar uma estratégia, seguir o GPS e ir mais ou menos sentindo a estratégia a partir dali. Porque também não dá para sair remando com conclusões precipitadas. Porque tem até um texto seu que eu mencionei na lousa sobre remar para o abismo, né? Todo mundo vai, vamos lá remar, e quando vê, tá remando para o abismo. Então, assim, você não sabe exatamente para onde remar, né? Porque você estava sendo altruísta. As coisas têm níveis, né? O que acontece é o seguinte, se você visualizar mesmo,
Se você conseguir visualizar mesmo o que está acontecendo, você não vai mais viver mal com aquilo. Se você continua vivendo mal com aquilo, é porque você não visualizou, você ainda não se conscientizou do que tem ali. É simples assim. É porque eu queria abordar essa questão de dar a semente mesmo, assim, de desabrochar o ser, né? E não propriamente de alguma coisa pontual ali. Não se preocupe em desabrochar o ser. Se ocupe de retirar o que está impedindo o desabrochar. O desabrochar é automático. Se você tirar o que está atrapalhando. Certo, obrigada. Algo mais, gente? Não? Então tá. Ó, eu vou falar um pouquinho do próximo livro e do finalzinho, aí eu falo a declaração que se errado. O próximo livro que vocês vão ler é sobre pensar o pensamento. É muito importante entender a questão de pensar o pensamento. Chama Pensamento do Divã, que é por isso, é o próximo e último livro. Mas esse livro é muito importante, que para você pensar o pensamento, você tem que admitir a coisa. Então, primeiro, o pensar o pensamento, ele vem no passo 2. Pensar o pensamento, ele é uma ampliação do passo 2. Pensamento no divã. Então, o passo 1 é muito importante. Então, eu faço esse alerta aqui para vocês da importância do passo 1. Né? E aí, depois vem o passo 2. Senão, você fica muito preocupado com o passo 2, mas você não está dando 1. Você vai ficar... Né? Você vai estudar todo o processo de análise da psicanálise, do Jung, esqueci o nome, que é o que vem depois do Freud, e Lacan, e não sei o que é o passo 2, mas você não está dando 1. Que adianta você entender tudo do passo 2 se você não está dando 1? Então, é muito importante o 1, o 2 é muito importante, mas quando ele vem depois do 1. Sem 1, não faz sentido nenhum você se preocupar com o passo 2. Então, pensar o pensamento, aí a gente vai conversar desse tema e eu vou fazer o encerramento do ciclo de estudos na terça que vem, vou começar a dar um direcionamento para vocês sobre quem tem interesse em ir para a fase de prática, como é que vai ser esse processo aí, beleza? Quero também deixar, já que tem bastante gente aqui, não sei se vocês viram, o pessoal está alguns de vocês aí, calouros e veteranos, estão interessados em fazer um encontro de fim de ano. Estão tentando fazer uma coisa que já tentaram fazer, mas nunca deu certo, talvez dessa vez dê. Primeiro encontro dos oficineiros, aqui em Uberlândia, dia 7 de dezembro. Se vocês, quem está ouvindo aí, se tiver interesse em participar, se informe aí, a Yolanda está sabendo, a Fernanda está sabendo, pode conversar comigo também que eu direciono, eles criaram um grupo aí para fazer isso, e aí se vocês quiserem participar ou ajudar na organização, né? Acho que quem começou aí ficaria feliz também de gente que é interessado nas duas coisas, participação e ajudar na organização. Então, estou falando isso, em algum momento eu vou até, acho que postar o link do grupo na lousa que me pediram para fazer isso. Quem sabe acontece, não sei. Né? Iniciativa de vocês aí. Eu estou à disposição. Então, vou falar a declaração, fique encerrado. Eu honro e celebro eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos cada um. Por isso, toda forma de exclusão, desrespeito que em mim chega de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras, e assim seja. Bom demais, gente. Boa noite, prossigamos.